Bom dia. Nessa sessão, vamos conhecer algumas oportunidades de tornar sua comunidade amiga da criança. Como as políticas nacionais de saúde podem promover a amamentação? Através dos serviços de saúde, unidades básicas de saúde da família, centros de saúde, outros serviços de saúde complementar, através das atividades de planejamento familiar, que hoje chamamos de saúde sexual e reprodutiva, o cumprimento das licenças, a licença maternidade, a licença paternidade, a luta para que as mulheres continuem tendo serviços, trabalhos que possam permitir que tenham esse direito à licença, as creches, que é uma lei que empresas com mais de 30 mulheres possam ter serviços de creche ofertado ou um recurso financeiro dentro do salário para que possam inscrever seus filhos em outra creche particular, né? Hospitais pediátricos e através também de campanhas de amamentação, como a Semana Mundial do Aleitamento Materno, de 1 a 7 de agosto, que virou lei há 1 ano e meio atrás aqui no Brasil e é comemorado como Agosto Dourado no mês de agosto, né? Cada ano com um tema. As ações para a amamentação que podem ser desenvolvidas na comunidade são a Semana Mundial do Aleitamento Materno, propostas como o Carteiro Amigo, que na ocasião entregou folhetos de casa em casa durante esse período, Bombeiro da Vida, que seria o apoio para a coleta de leite em domicílio e trazendo para os bancos de leite, uma parceria, né, com os bombeiros, as leis de proteção da maternidade, leis trabalhistas, né, e a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, e que no Brasil se transformou numa lei, é composta por 2 resoluções, né, RDCs da Anvisa. A Semana de Aleitamento Materno, e essa foto, por exemplo, é de um tema mais antigo, amamentação um ato ecológico, no qual se explicava o quanto é natural, o quanto é apropriado o aleitamento materno para a natureza, por não desperdiçar recursos. E muitas pessoas vêm participando de todos esses trabalhos que ajudam a divulgar os temas sobre os benefícios do aleitamento materno. E as propagandas de outros leites? As mães podem pensar que os leites são todos iguais. Trocar a amamentação por outro leite? Sim. De acordo com a NBCAL, a indução para comportamentos que não são os ideais, que são até contra, né, a saúde, caso a mãe possa ofertar o seu próprio leite, se ela opta por uma troca, ela não está fazendo o que é ideal para o seu filho. Então, essa indução da indústria, ela é regulamentada através da NBCAL. Os profissionais de saúde também podem ser influenciados a trocar a amamentação e prescrever outros leites, porque são alvo da promoção comercial de outros produtos. Qual é o principal objetivo de um fabricante? O lucro, né? Através da venda dos produtos. E as estratégias, os meios para vender os produtos, anúncio em TV, rádio, revista, jornal, internet, merchandising, novela, etc. Os pontos de venda seriam as prateleiras, exposição especial, fazer uma pirâmide de leites no mercado para ofertar como visualmente chamando a atenção, né? E descontos ou venda casada, que seria o ganho de um outro produto na compra de um ganha outro, né? Os serviços de saúde também podem, infelizmente, promover outros produtos que competem com a amamentação, quando utilizam-se de brindes, de doação de amostras, de recebimento de patrocínios das empresas que vendem leite em pó e produtos correlatos para a alimentação de bebês. Então, é necessário que tenha uma restrição
que tenha uma análise das propostas, porque patrocínio, por exemplo, em hospital escola, ele pode ser permitido na medida do possível, mas a indústria poderia não, os promotores das indústrias poderiam não querer, porque não pode mostrar marca, produto, nem que o patrocínio foi de tal empresa. Que lucro que eles teriam com isso, né? Profissionais de saúde também, eles podem, sem querer, até estar divulgando produtos através de brindes, né? Eles não poderiam receber, enquanto pessoa física, alguns tipos de brindes, bolsa de estudo, viagens, financiamento de pesquisas e congressos. Enquanto pessoa jurídica, até como palestrante, eles poderiam, sim, receber uma viagem para ir num congresso, apresentar um trabalho. Mas, como pessoa física, muitas restrições. Essa norma brasileira, ela visa coibir a propaganda de produtos que competem com a amamentação. E quem que defende, quem ganha, quem perde com isso? Quem ganha são os bebês, que na oportunidade de terem uma mãe que produza o leite e o bebê que consiga sugar, vão estar com o melhor alimento, uma ótima nutrição e todas as vantagens que vocês já são capazes de defender por si só. A história desse código internacional que deu base à norma brasileira, ela vem de 1979, na mesma reunião conjunta da OMS e Unicef, sobre a alimentação do lactente da criança pequena. Em 81, foi a aprovação desse código internacional, mas um código não é uma lei. Ele é um código de posturas, é uma recomendação, ele não é uma lei. Em 91, teve o lançamento, então, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e todo esse acordo de não doações às instituições hospitalares. Então, não receberiam com desconto, nem em forma de doação mesmo, produtos como leites em pó e produtos para alimentação de lactentes. Em 1974, aqui no Brasil, a proibição do leite em pó nos serviços de saúde foi sancionada, né? Foi decretada. Em 1988, essa norma brasileira foi, então, publicada. Em 92, teve uma revisão da NBK, em 2001, outra revisão. Essa norma brasileira é a portaria 2051 do Ministério da Saúde, de 8/11/2001, a mais recente, que incluiu bicos, chupetas e mamadeiras, e produtos, inclusive importados, porque tinha-se uma dificuldade muito grande de se fiscalizar os produtos importados. Tem um regulamento técnico de promoção comercial dos alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, que seria a RDC 222, de agosto de 2002. E o regulamento técnico sobre chupetas, bicos, mamadeira e protetor de mamilo, de agosto de 2002 também, que seria essa outra RDC que compõe a NBK. Então, são 2 RDCs e uma portaria, que se transformou em lei. O objetivo é contribuir para a adequada nutrição dos lactentes das crianças de primeira infância por intermédio da regulação da promoção comercial e orientações de uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bem como o uso de mamadeiras, bicos e chupetas. Proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até 2 anos de idade após a introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes. Um exemplo de produtos que estão inclusos nessa norma é a fórmula infantil para lactentes, né? Aí tem a foto de uma dessas fórmulas. As fórmulas de segmento para crianças de primeira infância, que seria a partir de 1 ano. Tem aí 2 exemplos. Por exemplo, esse leite de caixinha com foto de criança, ele só é possível se for com mais de 3 a 4 anos. Menor não pode, foto de menor não pode. Exemplo de leites fluidos, leite em pó, leites modificados similares de origem vegetal. Também são abrangidos pela norma. Exemplo de alimentos de transição indicados para lactentes, que são os alimentos infantis em forma de papinhas, né? Em forma de geleias ou doces.
alimentos à base de cereais indicados para lactentes crianças de primeira infância. Então, ter a foto ou imagem de bichinhos ou de desenhos que mostrem um bebê não é permitido, por exemplo, porque podem induzir a mãe ou a criança à compra dos produtos. Então, os produtos são regulados, tem toda uma legislação em cima do rótulo, tem toda uma legislação em cima de fotos ou imagens. Esse, por exemplo, tem um bebezinho tomando uma mamadeira, coloca como promoção do chá para bebês e não é uma alimentação adequada para crianças. O adequado e o ótimo seria o aleitamento materno até 6 meses exclusivo e continuado até 2 anos ou mais, né, com a introdução de novos alimentos. Então, essas fotos são de exemplo de outros alimentos ou bebida à base de leite ou não, que são comercializados e que são para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. Nesse caso, nem o alimento é adequado. Exemplo de mamadeiras, bicos, chupetas e protetor de mamilo. Eu faço aqui uma solicitação que vocês possam, qualquer dia desses, passar numa farmácia, dar uma olhada nesses produtos e procurar por si só as frases que tem que conter. Procurem, vejam o tamanho, vejam onde se localizam essas frases, que são obrigatórias, e depois possam comentar entre si se elas são visíveis, se elas estão no lugar adequado, porque muitas vezes as indústrias até burlam um pouco a norma. Exemplo do que fabricantes chamam de material técnico-científico, também são abrangidos por essa norma, que são informações técnico-científicas comprovadas e referenciadas destinadas a profissionais e pessoal de saúde, né? Elas, com certeza, vão utilizar frases ou no seu corpo, né, de comentários, vão indicar que é apropriado, que é melhor do que o leite materno, sendo que não existe nada melhor do que o leite materno. Outro exemplo seriam os materiais educativos, que eles não podem conter imagens de bebês com mamadeira, bico, chupeta, nem com incentivo ao uso de leites artificiais, e também eles não podem conter as marcas, os emblemas, as mensagens subliminares de outras empresas que promovem esses produtos que competem com o aleitamento materno. Exemplo de material educativo sobre alimentação de lactentes: os materiais educativos que tratam da alimentação de lactentes não podem ser produzidos nem patrocinados por distribuidores, importadores ou fabricantes de produtos cobertos por esta norma. Esse é um exemplo, né, em que está se promovendo uma papinha de bebê. Material educativo, técnico e científico, de que maneira que esses artigos da Enibacal ajudam a proteger as mães e os bebês. É vetada qualquer forma de promoção comercial de fórmulas infantis e de segmento para lactentes, aditivos, mamadeiras, bicos e chupetas. E o exemplo de promoção de fórmula de segmento para crianças, esse do ônibus, né, no outdoor atrás de um ônibus, e esse do outdoor que mostra uma mulher amamentando e do lado um leite de caixinha. E esse tipo de promoção, ele tem que conter que o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até 2 anos de idade ou mais, né? O Ministério da Saúde adverte: o aleitamento materno evita infecções e alergias, é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Após os 6 meses, continua amamentando e ofereça novos alimentos. De que maneira esses artigos da Enibacal ajudam a proteger as mães? Esse exemplo de fórmulas, que é o FM 85, em mamadeiras e bicos, são proibidos de distribuir amostras. Amostra grade de fórmula infantil de segmento para lactentes, somente a pediatras e nutricionistas, no lançamento do produto, uma única unidade, uma única vez, com um protocolo, com solicitação prévia. O que é difícil, porque geralmente já trazem o produto para que assine-se a sua solicitação na hora,
né? E, por isso, as empresas vivem produzindo produtos novos. Colocam oligoelementos, colocam a adição de um novo fator contribuinte daquele produto nutricional, para que possam fazer o lançamento mais de uma vez por ano e possam entregar essas amostras para os profissionais de saúde. São proibidas qualquer forma de concessão de estímulos a pessoas físicas, né? Então, brindes, chaveiros, calendários, canetas, etc. E dos serviços e profissionais de saúde. De que maneira esses artigos ajudam a proteger mães e bebês? Fórmula infantil de segmento para lactentes não devem conter qualquer imagem, exceto sobre o preparo do leite e o logotipo da empresa. Imagens de figuras imitando famílias, imitando bebês, imitando mães com seus bebês, ou qualquer desenho que imite uma criança, não é permitido. Fórmula infantil de segmento para crianças de primeira infância deve conter a frase de advertência, que esse produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 ano, o aleitamento materno evita infecções, é recomendado para até 2 anos ou mais. Leites semidesnatados ou desnatados devem conter que o Ministério da Saúde adverte esse produto não deve ser usado para alimentar crianças, salvo sobre indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias, é recomendado até 2 anos ou mais. Sabemos que para um bebê normal, leite semidesnatado, desnatado não é apropriado de forma alguma, né? E que são raros os casos em que tem que se utilizar até para maiores de 2 anos um produto que não vai estar nutrindo adequadamente a criança. Leites integrais de origem vegetal ou animal devem conter a advertência do Ministério da Saúde, que é parecida com as demais, que esse produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 ano, salvo sob indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias, é recomendado até os 2 anos ou mais. Alimentos de transição, no rótulo, deve conter a frase: esse produto não deve ser usado para crianças menores de 6 meses, salvo sob indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias, é recomendado até 2 anos de idade ou mais, a idade a partir da qual poderá ser utilizado no painel principal. Deve conter no rótulo desses alimentos de transição e de cereais. Em relação à rotulagem, a RDC 222, ela explica que as doações ficam proibidas, né? E as vendas a preço reduzido, com descontos também, com fins promocionais, as maternidades e outras instituições que prestam assistência a crianças, quer para o uso da própria instituição, quer para a distribuição à clientela externa. A proibição que trata esse artigo não se aplica às doações ou vendas a preços reduzidos em situação de excepcional necessidade individual ou coletiva, a critério da autoridade de saúde. Nessas situações, deverá ser garantido que as provisões tenham continuidade enquanto os lactentes em questão dela necessitarem. É permitida a impressão do nome e do logotipo do doador, mas vedado a propaganda dos produtos. Um dos objetivos da iniciativa Hospital Amigo da Criança foi de acabar com a distribuição gratuita a preço baixo, subsidiado, de produtos substitutos do leite materno nos hospitais e maternidades, como era feita na década de 60, que se entregava latinhas de leite na hora da alta para as mães. Isso levava a um descrédito nela própria, ao não empoderamento da mulher, e qualquer sinal de dúvida ela ia utilizar aquela fórmula mesmo sem ter tido necessidade. A questão dos 10 passos sempre foi seguida desse outro objetivo, que era que a promoção comercial não atrapalhasse a amamentação. O que os profissionais podem fazer? Recusar brindes ou amostras grátis, porque eles vão ter que entregar para quem? Se não pode entregar dentro de um hospital que é amigo da criança, vai entregar para quem? Impedir que brindes, folhetos ou amostras sejam dadas às mães, impedir que o uso de mamadeira seja ensinado em grupo, ensinar com privacidade como utilizar o leite artificial somente se houver indicação clínica, como no caso das mães HIV positivo, em que deve-se ter um local apropriado para ensinar
na hora da alta, a prescrição, a diluição, como ofertar a alimentação da criança, que não pode usar o leite materno. Os profissionais podem fazer, o que eles podem fazer? Retirar cartazes de propaganda dos produtos abrangidos pela NBCAL. Aliás, a direção, com certeza, deve ter alguma restrição a que sejam colocados cartazes, deve ter alguém que fiscaliza qual é o cartaz que pode ser exposto na maternidade. Essa pessoa tem que estar informada sobre a NBCAL. Identificar os esquemas promocionais dos produtos abrangidos pela NBCAL e encaminhar infrações para o Ministério da Saúde e Anvisa. Como? Qualquer infração que você, como uma pessoa comum lá fora, fazendo uma compra, identifique no comércio, supermercado, farmácia, por exemplo, pode mandar para a Visa Municipal a sua queixa, a sua denúncia, para ser verificada. Se for sobre rotulagem, sobre um produto, sobre o produto em si, sobre a lata do leite em pó, sobre a indústria, use os canais de comunicação pela internet para se comunicar com a Visa estadual, né? Os serviços de ouvidoria, os serviços da Visa estadual. Se for uma propaganda pela internet, aí tem que ser com a Anvisa, nível federal, a competência dos três, com alguns exemplos, né? Mostrar também aos empregadores como apoiar a amamentação, cumprir as leis trabalhistas de licença maternidade, para que a mãe tenha esse tempo, né, para se adaptar ao bebê e conseguir a amamentação de uma forma prazerosa e com sucesso, é importante também. E se a gente é fã do aleitamento materno, se a gente está no hospital que trabalha com aleitamento materno, de profissões de saúde, cuja alimentação saudável é uma das recomendações primordiais para vários programas, para várias atividades, como que a gente pode ter, por exemplo, uma funcionária dentro de casa e ela não ter direito à sua licença maternidade, ou pelo menos um apoio para ter esse direito? Como? Então, os profissionais de saúde também podem promover a amamentação através dos meios de comunicação de massa, sempre que possível, sempre que forem entrevistados, sempre que der para colocar essa pauta em alguma conversa que seja visualizada por muitas pessoas, se utilizar dos próprios meios da internet, das suas páginas, né, dos seus blogs, etc., para colocar para a mídia, para os amigos, para a comunidade, as vantagens do leite materno, sempre que isso for possível, estará fazendo um bom trabalho. Afixar cartazes e distribuir folhetos sobre aleitamento materno, sobre as vantagens, sobre a necessidade do bebê, da mãe, de amamentação, em locais públicos, participar, divulgar a semana de aleitamento materno, ou o mês Agosto Dourado, educar as crianças na escola, da mesma forma que tem conteúdos de saúde dentro do currículo de alunos em relação à saúde sexual e reprodutiva, também tem sobre aleitamento materno, que a gente possa divulgar bastante. A comunidade pode ajudar, e os profissionais podem ajudar, a atenção primária pode ajudar que seja criada uma atmosfera, uma comunidade voltada em benefício do aleitamento materno, promovendo o aleitamento materno. Tá? Então, essas são as questões que trouxemos para o debate. Consideramos que você pode imaginar uma pergunta: por que eu não posso dar nenhuma amostra grátis de produtos como leites ou produtos que sirvam para mamadeiras de bebês dentro de um hospital amigo da criança? Por quê? Pode-se falar de ética, pode-se falar de recomendações do Ministério, portarias, mas, na verdade, é mais do que isso. Juristas, ONGs, legisladores, governantes se juntaram para escrever uma lei. É uma lei federal. É uma lei. A NBCAL é uma lei federal. E ela deve ser cumprida como lei que é.
Também podemos ajudar uns aos outros nessas atividades de dar apoio às mães que estão amamentando. Como esse apoio? Na hora da alta, não custa perguntar, né, se ela tem um apoio social, se ela tem alguém que possa ir ajudá-la. Antigamente as famílias eram muito grandes, tinham as madrinhas, tinham os parentes que iam ficar na casa da mulher no pós-parto. Hoje em dia não é assim, às vezes o companheiro não está presente, a mulher fica sozinha, e ela precisa de ela mesma identificar no seu meio um grupo de apoio. Quer seja a vizinha, quer seja uma pessoa que ela possa contar, que ela possa telefonar para ajudá-la num momento como esse, em que estão se conhecendo mãe e filho, e que está se estabelecendo a amamentação. Obrigada, até mais.